Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar fazendo algumas questões sobre probabilidade, questões que já caíram em Enems anteriores, para mostrar como as questões que caem nem sempre são complexas, são tão difíceis assim de resolver. Às vezes a leitura é um pouco pesada, mas vão perceber que a resolução em si é bem tranquila. Vamos lá para entendermos melhor como que a gente resolve problemas de probabilidade. Então, a gente, recapitulando os vídeos anteriores, de forma resumida e simples, muitos problemas de probabilidade são resumidos com a seguinte pegada. A probabilidade de um certo evento A, ele é o número de casos favoráveis, tá, sobre o número de casos possíveis, né, os casos totais, que seria o espaço amostral completo. Então é interessante a gente sempre lembrar dessa regra de calcular probabilidades, tá? Então vamos lá, vamos aqui para a primeira questão. Ó, todo o país, isso aqui é uma questão do Enem de 2011, todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem chance de barrar uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. Tá? Então aqui é um número, como é algo de matemática, sempre tentem grifar e anotar os números, pode ser que seja útil ou não, mas para não correr o risco de algo útil passar e você ter que ler a questão inteira de novo, já vai marcando. Ó, a tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então aqui nós temos uma tabela, tá? Diz o seguinte: campanha de vacinação contra a gripe suína. Datas de vacinação, então tem aqui as informações das datas, o público-alvo e a quantidade de vacinas. Vamos deixar aqui a tabela por enquanto, vamos ver o que a pergunta quer. Ó. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, qual que vai ser a probabilidade? A probabilidade de ela ser portador de doença crônica é. Então aqui é a nossa tabelinha. Se a gente ler a tabela, ó, na data de vacinação tem as datas, público-alvo é o que a gente quer. Nós queremos esse público-alvo aqui, ó, pessoas que têm doença crônica. Então aqui vocês vão encontrar nessa segunda linha aqui, tá? A primeira, ó, são trabalhadores da saúde indígena. Terceira, adultos saudáveis entre 20 e 29 anos. Quarta linha aqui, população com mais de 60 anos. E aqui, adultos saudáveis entre 30 e 39 anos. Tá? E aqui ao lado tem a quantidade total de cada um desses aqui. É interessante, como eu mostrei no slide anterior, que nós precisamos utilizar o quê? Nós precisamos utilizar valores que estão favoráveis, no caso, esse aqui são os favoráveis, é o número de portadores de pessoas com doenças crônicas, sobre o número de casos possíveis, que seriam todas as pessoas que vão se vacinar lá. Observe que ele não fala sobre datas aqui, então eu não posso me restringir às datas, tem que ser tudo. Então a gente vai somar todo mundo aqui, tá? Para ficar simples, eu vou usar esse aqui próprio para somar, ó. 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, vai 1. 1 mais 4, 5, mais 2, 7, 7 mais 5, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 5, 20. Então, o número total de pessoas aqui é 200. Então, a probabilidade de ser uma pessoa com doença crônica, ela vai ser o quê? O número total de pessoas com essa doença, não são 22, ou melhor, a quantidade de pessoas vacinadas, né, que é 22, sobre o total de pessoas que é vacinado nesse posto de vacinação, ou seja, 22 dividido por 200. Se nós simplificarmos por 2 em cima e embaixo, nós vamos ter o que? 11 sobre 100. Por que eu vou simplificar por 2? Porque aqui, ó, 11 sobre 100, eu já consigo perceber que isso é 11%. 11 por 100, 11%. Letra C é a alternativa correta. Então percebam que apesar de parecer uma questão difícil pelo enunciado, por ter várias informações, quando você lê a questão inteira e percebe que é só para fazer isso aqui, você percebe que é uma questão muito tranquila de fazer. Porém, quando a gente não tem experiência para fazer, a gente acaba chutando qualquer uma ou fazendo errado aqui essas questões, tá? Então essa é a primeira questão, vamos para a próxima. Também é uma questão que caiu no Enem, nesse caso foi em 2009, da prova anulada.
Diz o seguinte: um casal decidiu que vai ter 3 filhos. Contudo, quer exatamente 2 filhos homens e decidiu que, se a probabilidade fosse inferior a 50%, iria procurar uma clínica para fazer um tratamento específico para garantir que teria os 2 filhos homens. Após os cálculos, o casal concluiu que a probabilidade de ter exatamente 2 filhos homens é. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é, nesse estilo de questão, já que, diferente desse exemplo aqui anterior, que nos dá o espaço amostral, esse aqui não nos dá. Ele só comenta como que será o espaço amostral. Então o casal quer ter 3 filhos. Logo, se ele quer ter 3 filhos, significa que, se eu disser que homem é H, então isso aqui é uma criança do sexo masculino, tá? Vi homem. E nós representarmos o M para vir, por exemplo, uma mulher, tá? Uma menina. Eu vou escrever assim, H de homem, M de mulher, só para simplificar. Poderíamos escolher variáveis X e Y, tanto faz. É só para deixar bem simples aqui o formato que eu quero estar utilizando. Então, por exemplo, ele pode ter 3 filhos homens. Ele pode ter, por exemplo, os 2 primeiros homem e uma mulher. Pode ter o primeiro homem, o segundo mulher e o terceiro homem. Pode ter, deixa eu ver aqui, mulher, homem, homem, tá? Pode ser que tenha mais combinações, na verdade, né, pode ter, né? Vai ter mais combinações, eu vou listar todas aí, tá bom? Ó, 3 homens, 2 homens, uma mulher, mulher, homem, homem, mulher, homem, mulher, homem, homem. Depois, agora nós vamos começar com 2 mulheres, tá? Mulher, mulher, homem. Deixa eu ver o que mais. Mulher, homem, mulher. E por fim, eu não vou colocar o homem na frente, mulher, mulher, né? Homem, mulher, mulher. Ficou faltando. E agora, as 3 mulheres, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se pintar alguma dúvida aí, pessoal, quantos tem que ser? É só você lembrar do princípio fundamental da contagem, tá? Eu quero que sejam 3 filhos. Ó, o primeiro pode ser homem e mulher. O segundo pode ser homem e mulher. O terceiro pode ser homem e mulher. Então, multiplicando isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, esse 8 aqui significa que eu tenho 8 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número total está correto. Esse carinha aqui, isso que está sendo representado aqui, é o meu espaço amostral, tá? Que lá no nosso material nós utilizamos a letra E. A gente viu no último vídeo, tá? Na última aula, que em alguns livros usa-se a letra ômega, aquela mesma letrinha que nós utilizamos na física para o ON, para denotar o espaço amostral. Mas nós não vamos estar fazendo uso desse aqui, tá? Nós vamos fazer o uso do E conforme o nosso material que a gente utiliza todos os dias na sala de aula, tá? Então, bom, feito isso, nós temos aí o número total. Vejam que o casal quer ter exatamente 2 filhos homens. Então, isso vai ocorrer quando? Aqui, aqui e aqui. Esses 3 aqui. Então, observem que nesse caso só pode ocorrer, tá, pessoal? 3 filhos homens no mesmo tempo isso aqui. Desculpa, 3 filhos homens. 3 situações em que ocorre exatamente 2 filhos homens, tá? Então isso é importante verificar porque são 3 situações em que ocorre 2 filhos homens. Ele não fala sobre ordem, então basicamente é isso aí. Logo a probabilidade vai ser qual? Vai ser os números de casos favoráveis, que são 3, sobre os casos possíveis, que são 8. Ou seja, 3 oitavos. Como aqui a questão fala sobre porcentagem, o que a gente vai fazer? A gente pega o 3. Na verdade, a gente tem que transformar isso aqui em porcentagem. A gente pode simplesmente dividir, ó, 3 por 8. Não dá, então a gente coloca um 0 e uma vírgula e acrescenta um 0 aqui. 30 dividido por 8 vai dar 3, porque 3 vezes 8 dá 24. Tá? E 4 vezes 8 dá 32, então passa do 30, tá? Subtraindo isso aqui fica 8. 8. Opa. 10 dá 6, né? Ninguém viu eu falando que deu 8. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Eu, sinceramente, não vou editar, então vai ficar assim mesmo. Então eu falei errado, é 6. O 6 não dá 0,8.
coloca um zero aqui. O número mais próximo para multiplicar por 8 que dá aqui, mais próximo de 60 é o 7, porque 7 vezes 8 dá 56, sobra 4. Então aqui dá 0,37, coloca um zero aqui, e aí multiplica por 5, tá? E aí quando você multiplicar vai dar 40 e aí vai sobrar 0. Portanto, esse resultado aqui dá 0,375. Se você quiser transformar em porcentagem, basta você multiplicar isso aqui por 100 e aí você vai ter 37,5%, tá? Esse é o valor aí da letra I. Então, ele precisará procurar uma clínica, porque a porcentagem não vai ser de 50% como ele queria, vai ser bem inferior, tá? Pode ser que ocorra 3 homens, pode ser que ele dê sorte, mas aí ele vai recorrer a uma clínica para que, né, consiga ter 2 homens e uma mulher, certo? Então, outra questão que é bem simples, ó. Basta você fazer, se você montar o espaço amostral, como eu mostrei no último vídeo, tá? Na última aula, a gente conversou na live, né? Eu ensinei vocês como que montava o espaço amostral de problemas dessa forma, tá? Como a gente viu do dado, da moeda, das cartas do baralho. Então a gente tem como montar o espaço amostral e depois disso a gente vai calcular a probabilidade, que é bem tranquila por sinal, tá? A parte mais difícil dessa questão é talvez dividir, que muitas vezes é o que pega os alunos quando vão fazer prova de matemática. Eles sabem fazer um monte de coisa, mas na hora de fazer divisão não faz, tá bom? Vamos para a próxima, terceira e última questão de hoje. Também é uma questão do Enem de 2009, tá? Mesma prova anterior, né? Prova anulada. Não sei se é da mesma, se naquela época já existiam provas diferentes, tá? Mas olha só, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelaram que no biênio 2004-2005, nas rodovias federais, os atropelamentos com mortes ocupavam lugar no ranking de mortalidade por acidente. A cada 34 atropelamentos, 10 mortes, ou seja, 24 sem mortes, tá? Cerca de 4.000 atropelamentos por ano, um a cada 2 horas aproximadamente. Então isso aqui é um resumo do que nós podemos acabar precisando na questão ou não. Vamos lá para a pergunta em si. A pergunta é a seguinte, ó. De acordo com os dados, se foi escolhido aleatoriamente para a investigação mais detalhada um dos atropelamentos ocorridos no biênio 2004-2005, a probabilidade de ter sido um atropelamento sem morte é... Então vamos lá. Eu preciso lembrar o seguinte, ó, probabilidade, tá, sem morte. Como que eu faço para calcular isso? É o número de casos possíveis, no caso, ó, tem 34 atropelamentos, 10 são com morte, ou seja, sem morte são 24. E o total é 34. Pronto. Resolvida a probabilidade. Só que observe que nenhuma dessas alternativas corresponde a essa aqui. Porém, se você simplificar por 2, né, usar uma simplificação por 2, você vai ter 24 dividido por 2, 12. 34 dividido por 2, 17. Ou seja, alternativa E. Percebam mais uma vez como tem questões do Enem que são fáceis de calcular, mas ó, tem que ficar afiado aí nas regras de probabilidade, de como monta o espaço amostral. Alguma dúvida sobre espaço amostral, veja o último vídeo, revejam eles, porque lá eu mostrei alguns exemplos bem interessantes sobre como montar o espaço amostral, tá bom? Fiquem com Deus. E aí, a letra P de probabilidade vai ficar na frente da minha foto aqui, tá bom, gente? Mas aí não se ligue não, deixa eu até conferir aqui. Algumas coisas ficaram na frente, mas nas últimas questões nada ficou, tá? Só a letra P que vai ficar aqui na frente, ó. Tem a letra P aqui atrás de probabilidade, certo? Mas aí, isso aí é o de menos. Então, qualquer coisa, já aproveitando aqui no final do vídeo, deixa o like. Junto com esse vídeo vai estar também uma tarefinha de probabilidade para vocês fazerem lá na plataforma. Façam as tarefas, confiram as tarefas que estão faltando para vocês terminarem todas as tarefas que eu já enviei para vocês. Se não sabe quais são as tarefas para fazer, olhem a tabela que eu mandei no grupo, que vocês vão estar lá com todas as informações básicas para estarem auxiliando aí no estudo de vocês, tá bom? Então até a próxima, e aí nós voltamos sexta-feira com a aula normal. Falou, pessoal!